Para seguir nessa conversa conosco, eu recebo agora o gastroenterologista Rômulo Gustavo Pereira. Doutor, boa noite. Como que é o diagnóstico dessa doença? A pessoa já nasce com a doença celíaca ou desenvolve ao longo da vida? Ou as duas coisas? Ela nasce, na verdade, predisposta. Tem um fator genético importante, tanto que é mais frequente em parentes de portadores de doença celíaca. É um dos motivos de investigar em assintomáticos. Mas a gente olha, a princípio, os sintomas que a pessoa apresenta. Os sintomas clássicos são sintomas digestivos, como uma distensão abdominal, uma diarreia inexplicável até então. E aí parte para a investigação. Com a suspeita da doença é feita a sorologia, que é o exame de sangue, que até a paciente da reportagem citou, e colhido uma biópsia de intestino delgado através de um exame de endoscopia. E com esse a gente junta elementos para afirmar esse diagnóstico. Mas ela surge sim em pessoas que têm uma predisposição genética, aliada a alguns fatores ambientais também, como alteração de microbiota, aleitamento materno, tudo isso aí tem fatores que têm uma certa importância na evolução aí de longo prazo da doença. E existe uma fase da vida mais propícia para essa doença ser desenvolvida? Pode ocorrer, por exemplo, na infância, em caso de recém-nascidos, de bebês? Nos bebês até que não é tão frequente, porque a introdução do glúten é um pouco mais tardia, depois de 4, 6 meses geralmente, que se começa esse tipo de introdução. E também tem o fator aleitamento materno, que tem algum efeito protetor contra a doença celíaca. É mais comum sim na infância, mas não nos bebês, mas não descarta que cada vez mais tem aparecendo em adultos e também, até porque não, na terceira idade tem aparecido também em diagnósticos. Doutor, e um celíaco pode ter hábitos alimentares comuns, assim? Dá para garantir uma cervejinha no fim de semana ou é vedado de forma rigorosa? A questão é o glúten. A cerveja, a cerveja normal, né, ela tem o glúten porque é a base de cevada, trigo e tudo mais. Apesar de que há hoje no mercado a cerveja sem glúten, né? Eu não sei bem a certeza da segurança de se ingerir uma cerveja de glúten, sem o glúten. Se realmente é sem glúten. Mas em tese dá para ter uma vida normal, entre aspas, desde que não haja ingestão desses cereais ou de produtos desses cereais que contenham glúten. Doutor, existe ex-celíaco? Não. A doença celíaca é uma doença crônica. E como doença crônica, não é uma doença que se cura. Você tem o controle desde que se adira adequadamente ao tratamento, que seria uma dieta isenta de glúten. Nos últimos tempos, a gente vem observando avanços em medicações que podem auxiliar pessoas com doença celíaca, doutor? Existem algumas medicações que têm se mostrado algum resultado, mas ainda só em trabalhos científicos e sem aplicabilidade clínica até o momento. Até aqui é só mesmo a dieta, mesmo o tratamento. E essa dieta, ela pode trazer ali algumas outras complicações? Qual a importância disso ser feito com acompanhamento profissional constante? Nós vimos ali a nutricionista na nossa reportagem. É um trabalho multiprofissional, doutor? Sim, o paciente portador de doença celíaca tem que ter um acompanhamento multiprofissional, tanto médico como com nutricionista, para ter um ajuste na alimentação. Quando a pessoa parte para uma dieta celíaca, há uma tendência a diminuir a quantidade de fibra alimentar, de outros nutrientes, que a orientação profissional pode fazer esse ajuste relativamente de forma fácil. É possível viver bem, portanto? Com certeza. Que maravilha. Doutor Rômulo, muito obrigado pela entrevista. Boa noite para o senhor. Obrigado.